Seja bem-vindo a mais um Alesp Conecta. No Alesp Conecta de hoje nós vamos abordar o aumento das dores em tempos de pandemia, seja por postura no home office ou então até com o aumento do estresse e da ansiedade. Nós recebemos aqui na rede Alesp o doutor Mário Saba, que é PhD em neuroanatomia. Doutor, seja muito bem-vindo à rede Alesp. É legal poder esclarecer essas dúvidas dos nossos telespectadores, dos nossos ouvintes. E aí, doutor, quais os casos aí que o senhor notou que mais aumentou durante esse tempo de pandemia? Quais os problemas que chegaram ao seu consultório com mais frequência nessa mudança que a nossa sociedade sofreu? Olá, Guga, tudo bem? Eu agradeço aí o convite, é muito bom estar com vocês. Sim, realmente aumentaram muito as dores, né? Frequentes, porque existiam pessoas que tinham sensibilidade quando nós falamos em hérnias discais, então quem tem hérnias discais já tem mais sensibilidade. E outras pessoas que não tinham dores começaram a ter dores. Haja visto o aumento das reuniões frente às telas, aos computadores, aos tablets, então, nas posturas viciosas, né, que nós chamamos, aí muito tempo sentados, né? Interessante. Agora, doutor, e a questão da ansiedade, do estresse, as pessoas muito tempo em casa, quais as consequências disso e o que tem aparecido em seu consultório em relação a isso? Sim, muitas das dores, por mais que a gente queira analisar só fisicamente, muitas vezes existem tensões relacionadas ao tipo de trabalho e que não só as pessoas ficam na mesma postura, mas elas precisam agir de outra maneira, né? A pandemia tem exigido muito que as pessoas tenham tenham migrado mais para o digital e com isso, né, as pessoas precisam pensar em outras estratégias, né? Tem pessoas que ficam muito mais irritadas por conta disso, né? Tem aí mais contato com familiares, e isso parece ser muito bom, mas existem manias, né, das pessoas em volta ali, que muitas vezes a gente saindo de casa, nós não tínhamos tantos contatos assim com as pessoas, e muitas vezes a maneira com que elas se irritam, com que elas têm de chamar atenção. Então, muitas vezes a gente não está, a gente diz que respeita muito o outro enquanto sendo o outro, mas muitas vezes isso tira a gente de uma rotina, né? Então, as pessoas ficam, sim, mais irritáveis, mais irritadas, né? E com um maior estresse, um maior potencial de estresse. Isso aumenta muito a contração do músculo, né? Mesmo a contração do músculo em repouso, ou seja, eu estou aqui olhando para a tela, mas existem músculos que estão sustentando minha cabeça, o pescoço, isso faz com que a pessoa que está ansiosa sinta mais dores por causa disso. Doutor, quais as queixas mais frequentes que apareceram no seu consultório durante esse período? Olha, sem sombra de dúvidas, foram as dores lombares, que são essas dores nas regiões do quadril, que são irradiadas para as pernas, né? Que são chamadas de dores de lombalgia ou lombociatalgia. Lombociatalgia é quando ela é irradiada para as pernas, né? E pela região posterior, por trás da perna. E a cervicalgia, que é a dor no pescoço, e que também tem as pessoas que sentem isso junto com a enxaqueca. Então, é aquela dor que começa bem na nuca, passa por cima da cabeça, né, e vai afetar até a vista. E muitas vezes também são irradiadas para o braço, né? Agora, doutor, nos tempos de home office, quais os cuidados básicos que nós devemos tomar para que não gere aí problema de dores e até problemas mais sérios que depois vão demandar de nós aí fisioterapia, tratamentos? Qual a forma de prevenção, doutor? É importante fazer sempre um tratamento preventivo, né? Muitas vezes a gente não está acostumado a fazer o tratamento preventivo, a gente faz muito mais o tratamento corretivo, né? Mas é engraçado que muitas vezes as pessoas cuidam da casa, cuidam do carro e não cuidam do próprio corpo, né? Não fazemos um realinhamento, um rebalanceamento
né, tão caprichado no corpo como a gente faz no carro, não é mesmo? Então é importante que a gente faça esse realinhamento de tempos em tempos, né, seja com osteopatia, com quiropraxia, né, ou até mesmo fazer a sua manutenção de tempos em tempos, né, na academia, fortalecer a musculatura e até mesmo no ambiente de trabalho, racionalizar o trabalho. Então, colocar um despertador aí a cada 45 minutos, 50 minutos, no máximo para tomar uma água, para alongar a musculatura, fazer uma movimentação, né, e fazer pelo menos um alongamento, né, no corpo aí, tá? Agora, doutora, foi importante você ter tocado no assunto. O que é osteopatia? Que terapia é essa? Como ela funciona? Quais são os principais benefícios aí para quem faz uso dessas terapias? Bom, eu tenho um método próprio, né, na osteopatia, que é baseada na quiropraxia e na osteopatia convencionais. Tanto uma quanto a outra, elas são técnicas norte-americanas, tá? De manipulação articular e de ajuste, né? Não só nas articulações, nos ossos, nos ligamentos, né? Ao meu ver, as duas têm os nomes que não são muito adequados, né? Porque quiropraxia significa prática com as mãos. E osteopatia é a ciência que cuida das doenças ósseas, né? Mas muitas vezes ela pode ser confundida aí, a pessoa que ouve falar pela primeira vez acha que a gente está falando de osteoporose, alguma coisa parecida, né? E não é não, é um ajuste nas articulações do corpo. E muitas vezes, Guga, as pessoas que sentem uma dor local nas costas, vamos tomar o exemplo aí na coluna lombar, como eu falei para você aqui, perto da cintura, né? A pessoa acha que o problema está perto, onde ela está sentindo. E muitas vezes, até os exames de imagem não mostram alterações significativas. Tem pessoas que vão até o médico e o exame não mostra nada, a radiografia ou a ressonância não nada. E já existem artigos científicos comprovando que muitas vezes uma hérnia de disco está identificada ali no exame, ela não é a causa principal da dor que o paciente está sentindo. E muitas vezes isso pode ser causado por uma mastigação incorreta, que é o que o paciente deixou de cuidar, né? Por isso é que muitos dos nossos parceiros são dentistas, profissionais da área da saúde, que a gente tem tratado muito aqui, e que tem feito, às vezes, uso de medicação, mas quando vem e tratam conosco, percebem que, às vezes, em poucas sessões, de 1 a 4 sessões, eliminam dores que tentaram fazer ali, eliminar com 150 sessões de tratamentos convencionais, né? E que com as terapias manipulativas, né, principalmente aí do nosso método, tem conseguido eliminar de forma muito mais rápida. Agora você tocou em outro método, né, que é ainda pouco difundido no Brasil, que é a questão da quiropraxia. Como é que funciona? Você até já na sua introdução explicou, mas existe algum risco de fazer a quiropraxia? Muita gente fica cismada exatamente por na consulta realmente parece, né, que estala tudo, né, doutor? Exato, Google. É bom você ter falado sobre isso, né? Porque nosso método é baseado nessas técnicas, né, de quiropraxia e osteopatia, mas nós temos várias das técnicas, né? Eu até evito mostrar, né? Por quê? Porque a pessoa pode se impressionar com vídeos que ela viu no YouTube ou até mesmo achar que só existe um tipo de manipulação. E essa manipulação óssea, que a gente chama manipulações diretas ou manipulações estruturais, elas compõem né, de diversas técnicas. Então, por exemplo, nós temos essas que são as estruturais, mas nós temos técnicas que são miofaciais, onde a gente trata o músculo, né? Existem técnicas que são articulares, onde nós vamos, não existe esse estalido. Existem técnicas viscerais, ou seja, nós tratamos ali intestinos, fígado, né? Imagine que nós temos de 9 a 12 metros de intestino e que repousam ali na coluna. E se o intestino ele não estiver, se ele estiver aderido, ele muitas vezes vai tirar o movimento da coluna, ele vai fazer com que as vértebras não tenham movimento. Então não adianta eu fazer aquela técnica
estrutural, que o pessoal vê e às vezes até tem muito medo, se o intestino tiver, por exemplo, aderido à musculatura, né, à coluna vertebral. Então, a gente precisa soltar ali as alças intestinais e fazer com que essa pessoa tenha uma mobilidade preservada. Então, tem várias técnicas para se atingir isso, não é só a técnica estrutural. Por exemplo, a pessoa que já fez cirurgia na coluna, por exemplo, que tem pino, placa e parafuso, ela geralmente vem ao consultório e ela se beneficia dessas outras técnicas também, porque nesse caso, essa técnica estrutural, ela é contraindicada naquela região. Entendi, interessante. Agora, doutor, as dores tensionais, né? Muita gente aí sofre de dores de cabeça que a origem é tensional, né? Como cada vez mais nos dias de hoje o estado psicológico da pessoa tem influído nas dores que ela sente no corpo? Olha, totalmente. Nós falamos que de 0,1 até 99%, uma pessoa pode ter uma dor que é mista, né? Física e emocional, mais psicoemocional, ou ela pode ser muito mais dessa questão da demanda, da pessoa se cobrar muito, ser muito perfeccionista, ficar muito ansiosa com resultados que ela não consegue entregar, e muitas vezes a pessoa se projetou para entregar resultados que ela não consegue carregar, ela não consegue entregar aquele volume, né? Então, ela não consegue nem se reestruturar, conversar com a pessoa que demandou e fazer um outro plano, né? Refazer um outro plano, e mesmo quando ela consegue refazer esse plano, ela se cobra demais ainda assim, né? Então, essas dores acontecem e existe até uma comunicação de uma parte funcional do nosso sistema nervoso, que é chamado de simpático e parasimpático, né? Desculpa o tecnês aí, mas eu vou explicar o que é isso. É importante explicar. O simpático explicar de forma didática. Opa, desculpa, acho que a gente ficou falando junto aqui, mas é importante a gente explicar até de forma didática para o nosso telespectador como é que funciona, né? Isso. Então, temos uma parte funcional do sistema nervoso, né? Quando eu falo funcional é porque não existe uma região específica onde a gente vai apontar e fala assim, olha, essa é a parte, né? Ela está dividida no nosso sistema nervoso inteiro, entre cérebro, medula, né? Onde passa por dentro da coluna, mas nós temos funcionalmente dois sistemas, que é o sistema nervoso simpático e parasimpático. O simpático é quando a gente está ali ativado, assustado, ou até pronto para lutar ou para agir. Muitas vezes a pessoa está tão ativa, está tão ansiosa, que ela ativa muito esse sistema simpático. E o parasimpático é aquele que faz com que a pessoa, depois de ter lutado, fugido, né, então ela se acalme e ela volte para o seu equilíbrio. Então, o sistema simpático e parasimpático estão sempre se revezando. E existem técnicas também para que a gente faça um equilíbrio desses dois sistemas e a gente usa muito essas técnicas, né, que são técnicas de crânio e técnicas dessa região de sacro. Sacro é a região abaixo da coluna lombar também. E existem técnicas crânio-sacrais, então, que nós chamamos, para restabelecer as funções, né, desse sistema, e a consequência disso é eliminar grande parte das enxaquecas e fazendo com que o cérebro converse melhor com todo o sistema, com todo o organismo. Tá? Então, essas dores de cabeça, essas enxaquecas lancinantes aí, elas estão com os dias contados aí, como eu falo, as dores de estimação estão com os dias contados. Tá? Interessante, doutor. Agora, outro ponto que é preponderante, como a gente associa, né, a osteopatia com a acupuntura e também com a quiropraxia, tudo junto, essas terapias para tentar aí resolver o problema das dores. Exato, né? O método Saba, ele tem essa propriedade, né? Nós unimos não só a quiropraxia e a osteopatia com o que tem de melhor na medicina chinesa, na acupuntura e com as terapias emocionais. Então, o paciente, né, ele começa com a demanda, né, muitas vezes de uma dor.
E quando nós identificamos que essas dores diminuem, né, a gente continua com a incidência física e nós mostramos, né, que existe em cada parte física existe também a explicação emocional. Então, por exemplo, uma pessoa que está com problema na cervical e que não está conseguindo fazer movimentação do pescoço, né, para várias direções, ele pode estar num momento emocional em que ele não consiga ou que ele não queira mudar, fazer mudanças, né? Porque o pescoço, ele olha para, como a gente olha para várias direções, e ele tem um significado mesmo da gente olhar um 180, né? Ter uma visão 180, 360 de tudo que está acontecendo ao nosso redor. E muitas vezes aquela pessoa está no momento que ela não é interessante para ela mudar. Então a gente precisa pelo menos apresentar isso para ela. E quando ela não aceita essa parte mais emocional, a gente precisa ter um equilíbrio, atingir um equilíbrio com ela, mais físico do que emocional, já que ela não permite, né? Mesmo uma parte mais energética com a acupuntura, porque muitas vezes essa pessoa está conseguindo ter um certo equilíbrio, mas não está dormindo bem, por exemplo. Então, a gente consegue eliminar problemas de insônia com a acupuntura, associado a essas outras técnicas, né, que a gente chama de integrativas aí do método Saba. Então, nós vamos permitindo, vendo até o que o paciente permite, o que ele consegue admitir na vida dele e o que o corpo dele está pronto para receber. Agora é interessante, eu gostaria que você fizesse, né, uma análise das queixas que chegaram até você em épocas de pandemia. Quais as dores mais frequentes são causadas? Você faça um raio-x aí do teu consultório nos últimos meses. Olha, foram tantas delas que são pessoas que nos tempos de pandemia agravaram, né? Agravaram dores no ombro. Então tinha uma pessoa que chegou com dores no ombro e que essa pessoa já tinha uma placa no ombro e que não só a musculatura estava muito retraída, como também ela estava sentindo dor para dormir, né? E ao dormir na mínima posição em que ela ficava ali de descanso, vamos dizer assim, realmente para repousar, ela não conseguia estabilizar o ombro para dormir, né? Então, ombro significa uma parte muito de responsabilidade. Quando a gente fala de ombro direito ou esquerdo, né, emocionalmente, eles têm conotações diferentes, né? O esquerdo, geralmente, é alguma coisa uma demanda que a gente recebe de fora, né? E o direito é alguma coisa que tem a ver com a dificuldade em agir no mundo externo, tá? Então, essa pessoa, de 4 a 6 sessões, ela melhorou muito, né? E hoje ela falou, puxa, olha, eu tenho essas dores há mais de 2 anos e em 4 sessões eu nunca achei que eu pudesse melhorar tanto, né? Teve uma outra pessoa que aí tinha um problema de radiação para o braço esquerdo, que a dor vinha desde as costas até o braço esquerdo, e a pessoa estava fazendo tratamento ortodôntico, ou seja, ele estava com um problema na arcada dentária, e ao colocar aquela contenção, sabe, aquela borracha na boca, ele começou para o braço esquerdo. E, nesse sentido, ele foi a alguns cardiologistas, e o médico falou, olha, nós não identificamos nada, você está bem, né? O seu problema é ortopédico. Mas ele foi ao ortopedista também que não conseguiu identificar qual era o problema ortopédico. Por quê? Porque são desequilíbrios mínimos, né? São desequilíbrios osteopáticos e não ortopédicos clássicos, né? Quando eu falo não são ortopédicos clássicos, é aqueles que a gente não consegue ver nos exames, não são hérnias de disco, não são artroses, né? Podem até estar acompanhando, mas enquanto a gente não fizesse uma reeducação nessa região da boca, da mastigação, né, não melhoraria essa dor, e foi o que aconteceu, né? De 3 a 5 sessões também, essa pessoa não tinha mais dores.
Interessante essa questão. Agora, como tratar para evitar cirurgias, principalmente no caso aí das dores crônicas causadas por má postura e tudo mais? Quais as dicas que você dá aí para o nosso telespectador, doutor? Olha, as dicas é sempre procurar, né? Procurar tratamentos que são inovadores, né? São tratamentos diferenciados, porque hoje em dia é um desafio muito grande. Quando um especialista ele diagnostica, ele fala, olha, isso existe uma cirurgia para isso, a pessoa muitas vezes fica muito tendenciosa a procurar na cirurgia uma solução. Então, sempre que existe uma solução cirúrgica e ela precisa passar por cirurgia, para que pelo menos ela descarte o tratamento conservador, ou seja, que ela tente fazer um tratamento que seja, que entregue resultado rápido, e se ela não conseguir resultado nesse tratamento, aí sim ela parte para a cirurgia, né? Mas assim, pior do que passar por cirurgia é passar pela cirurgia achando que resolveu alguma coisa e depois no final a pessoa está aqui na nossa maca, né? Então a dica seria que a pessoa encontrasse tratamentos inovadores e, lógico, né, com comprovação científica, com um bom profissional que esteja no conselho regional, que seja um perito, um expert na sua área, mas tentando fazer o tratamento conservador em primeiro lugar. E sim, se não tiver um resultado efetivo, aí sim procurar buscar uma cirurgia, tá? Agora, doutor, nesse tempo de pandemia, muitas pessoas aí tiveram que abandonar ou mudar a rotina de atividade física. O que a atividade física ajuda aí no controle dessas dores? Olha, são vários auxílios que o fortalecimento muscular traz, né? O fortalecimento muscular, ele dá um suporte, né? Então, assim, a pessoa muitas vezes tem uma fraqueza muscular e ela precisa ativar uma fibra muscular, porque em muitas articulações grandes, como ombro, principalmente, você tem vários músculos que passam por cima do ombro e que fazem, por exemplo, um arcabouço ali, uma contenção naquela articulação, tá? Mas muitas vezes a pessoa precisa reposicionar corretamente as articulações, né? E a gente recomenda mesmo, né, o tratamento de osteopatia, de quiropraxia. Por quê? Porque você imagina se os ossos estão um pouquinho fora da congruência correta, né? Então, você vai fortalecer esse músculo, você está fortalecendo uma fraqueza. Ou seja, você está dando suporte muscular para articulações que estão trabalhando de uma maneira forçada, tá? Então, mas mesmo assim, quando a pessoa está em épocas pré ou pós, né, pandemia, em que ela pode fazer a atividade física, ela refere, olha, um alívio muito grande quando ela faz um exercício físico. Mas se ela fica 2, 3 dias sem exercício, já começa a alterar. Então, cuidado, né? Nesses casos em que a pessoa fica 2 ou 3 dias sem exercício, não é comum, não é correto que ela volte todas as dores, né? Uma coisa é assim, né? Quando você tem a pandemia, que você fica 4, 5 meses sem trabalhar a musculatura, lógico, a pessoa tem um enfraquecimento sistêmico dos músculos. Então, é falta de suporte muscular. Agora, se a pessoa deixou de ir à academia 2 ou 3 dias e já começa a ter dores, isso é sinal de que o músculo, a fortalecimento muscular, está dando um suporte, mas que existem algumas descompensações, alguns desequilíbrios, e que geralmente a medicina ortodoxa, a medicina convencional, não consegue identificar isso, Guga. Agora, doutor, é importante, né, a gente explicar também quando que a pessoa deve procurar o fisioterapeuta. Sim, a fisioterapia convencional, ela é muito boa, né? Mas muitas vezes quando o sistema, o próprio sistema, né, por exemplo, de convênio, né, faz com que o fisioterapeuta tenha que atender 5, 8, 10, 12 pacientes ao mesmo tempo, a fisioterapia se torna meio que
algo que as pessoas falam, puxa, olha, não adiantou, não resolveu, né? É aquela fisioterapia convencional, tá? Agora, essa fisioterapia é muito boa quando a pessoa já fez uma cirurgia e faz um pós-cirúrgico, né? Então, para um pós-cirúrgico é importantíssimo que a pessoa faça uma fisioterapia e um acompanhamento, tá? Agora, sempre que a pessoa sentir dor, desconforto, se ela já fez tratamentos intermináveis, seja com medicação, seja com fisioterapia, que ela vá buscar um tratamento inovador, que ela vá buscar um tratamento, né, com um fisioterapeuta sério. Você imagina, a medicina osteopática, ela é feita no mundo todo por médicos, né? E aqui no Brasil ela é uma especialidade do fisioterapeuta, então ela não tem nada a ver com aquela fisioterapia convencional, tá? Ela não tem nada a ver com aquela fisioterapia que a gente coloca ali aparelhos e tal, muito embora a pessoa que também trabalha com fisioterapia, com eletroterapia, com reforço muscular, né, e várias outras técnicas, seja muito interessante, mas muitas vezes ela demora muito para dar resultados. Agora é interessante, um dos pilares do método que você criou é a saúde integral. Conta para nós aí como funciona essa história de você conseguir ter uma saúde integral num tratamento. Exato, porque como eu te disse, né, às vezes a pessoa vem buscar um tratamento para algumas dores e depois de aliviar essas dores, ela se dá conta que ela também não está tendo uma boa qualidade de vida, por exemplo, ali na família. Ela começa, às vezes ela vem até mais desarmada, né, do que se ela fosse num profissional que cuida da saúde mental, por exemplo, ela começa, como ela passa por aqui toda semana, uma vez por semana, geralmente, ela começa a falar de algumas coisas que estão acontecendo, ou que ela está comendo demais, ou que ela não está conseguindo dormir, ou que o sistema digestivo dela não está bem. Então, nós temos ferramentas, não só com a acupuntura, com a própria osteopatia, com as próprias técnicas, né, exclusivas aí do método Saba, de alinhamento, reposicionamento, mas também com as terapias metafísicas, né, que são essas terapias emocionais, a gente tem como, através de várias técnicas, fazer um escaneamento de como a pessoa está e ajudá-la também emocionalmente, tá? Legal, doutor, nós estamos chegando nos momentos finais desse Alessio Conecta de hoje. Eu quero agradecer a sua participação e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Guga. Disponha. Este foi o doutor Mário Saba conversando aí sobre dores, né? Nesses tempos de pandemia que com certeza tem aumentado muito e as soluções e os tratamentos que nós temos no momento. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até o nosso próximo encontro. Tchau!